O Chile, agora, recentemente, acabou de empichar 3 ministros da Suprema Corte. 2 pelo Congresso de lá e 1 pela própria Suprema Corte, por muito menos do que esses ministros do STF, pelas relações com empresários e relações nada republicanas. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse. E vamos lá. O Gonê é uma gracinha. Ele determinou o arquivamento de um pedido de investigação sobre a possível atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no caso do Banco Master, né? Todo mundo falando sobre isso, obviamente tem que falar mesmo, né? Pressionou o Banco Central, pressionou a Polícia Federal, foi a festinha na casa do Daniel Vorcar, a mulher dele tem um contrato de tinha, né? Não sei como é que está agora com a liquidação do banco, né? 129 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil por mês, para não fazer absolutamente nada, mas o Paulo Gonê achou por bem que, puxa vida, não tem fundamento investigar o cara, não tem. Como também não tinha fundamento nenhum investigar o Alexandre de Moraes diante de tudo que foi apresentado na Vaza Toga, todas as trocas de mensagens. Use a criatividade, dê um jeito, veja isso aqui, persiga esse aqui. Aqueles mandados de busca e apreensão contra aquele grupo de empresários, tudo com data adulterada, PET com data adulterada, tudo ali apresentado, Gonê de novo, em vez de ir lá naquela época da Vaza Toga, em vez de ir em cima das denúncias e investigá-las profundamente, não. Foi lá e pegou o denunciante, ainda colocou o denunciado Alexandre de Moraes para, né, confrontar o denunciante, ou intimidar, ou perseguir o denunciante. O Paulo Gonê é realmente um sujeito desprezível e foi reconduzido à PGR, tá? Aquela carinha de bom moço, rapaz. Aquele cabelo, aquela carinha, aquela expressão quase sempre a mesma ali. E o cara não quer saber de investigar o chefinho, né? Porque acabou que a PGR virou ali mais um braço do Alexandre de Moraes. Ele não vai, né, contra o chefinho dele de jeito nenhum, pelo jeito, Ramagem. Lacombe, o Paulo Gonê, como PGR, o Procurador-Geral da República, que é o órgão, o cargo máximo do Ministério Público no Brasil. Paulo Gonê, ele estar ali, ele foi colocado pelo sistema. Ele não está ali para cumprir a lei, infelizmente. Então, Paulo Gonê, se você colocar muito bem pela análise de toda a conduta dele, Paulo Gonê, ele é coautor de todos esses abusos de autoridade, todo esse atropelo constitucional feito pelo Supremo Tribunal Federal, pelos seus ministros. No mínimo, ele é cúmplice ou partícipe, porque ele age, as ações dele são essenciais a esses crimes, ou ele concorre realmente para que esses crimes aconteçam. Nessa questão toda que abarca o Alexandre de Moraes, você comparar com essa ação, essa armadilha, essa falsidade dessa ação do golpe, condenaram o Bolsonaro e seus aliados apenas por uma delação mais do que contestável, uma delação nula sob coação de uma pessoa, o coronel Cid, que por diversas vezes alterou a delação e não imputa crime nenhum, e de uma minuta que nunca foi acenada nem apareceu, que estava no celular do Mauro Cid. Agora, com Alexandre de Moraes, diversas evidências, informações, de diversas autoridades públicas de alto escalão que foram pressionadas, um contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes assinado, ele não vê nada, não vê nenhuma ilicitude. Então, o Paulo Gonê, para quem não precisa conhecer do direito com detalhes, nem de investigação criminal, mas usando o mínimo de uma lógica, do bom senso, de uma moralidade, de tudo que foi colocado pela imprensa agora, do Alexandre de Moraes, esse contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma ação a ser tratada, apenas lobby diante da administração federal. As informações de que o ministro atuou no Banco Central
e na Polícia Federal, em prol de um banco master cheio de ilicitude, irregularidade contábil, de investimento, de créditos. Isso veio à tona. O Paulo Gonet, PGR, não abre minimamente um procedimento para apurar? Não vai chamar essas pessoas para serem ouvidas? Não vai chamar o meio de comunicação, a jornalista que trouxe? A jornalista tem o sigilo de fonte, mas ela pode e tem o direito de abrir numa investigação. A Polícia Federal foi citada de haver algum tipo de coação ou pressão. O Banco Central foi citado. Então, minimamente, deveria se abrir um procedimento. Paulo Gonet, não. Ele arquivou de plano. Paulo Gonet faz parte do sistema, faz parte desse abuso de autoridade, e assim como Alexandre de Moraes está completamente inserido de forma nada republicana nessa questão do Banco Master, que tem muita coisa para aparecer, está aparecendo aí. O Chile, agora recentemente, acabou de empichar 3 ministros da Suprema Corte. 2 pelo Congresso de lá e 1 pela própria Suprema Corte, por muito menos do que esses ministros do STF, pelas relações com empresários e relações nada republicanas. Alexandre de Moraes, Toffoli viajando com advogado, muito pior do que os ministros de lá. Então, se há possibilidade de crimes do Alexandre de Moraes, que tem que ser apurados, advocacia administrativa, tráfico de influência, porque está muito claro ali pelas informações que ele agiu com o prestígio dele, com a posição de ministro, para influenciar numa apuração da administração pública, que era o Banco Central e a própria Polícia Federal. Então, se o Paulo Gonet está agindo dessa forma também, é outro que merece pedido de impeachment também. Então, estamos num momento que o Congresso Nacional está refém do Supremo Tribunal Federal, porque quem tem que fazer o controle do Supremo Tribunal Federal, de primeira ordem, é o PGR, que é o Ministério Público, e o Senado Federal. Se eles são reféns, ou são cúmplices, ou coautores, o Congresso Nacional está sendo vítima de várias investigações, a direita por falar, pela liberdade de expressão, o centro por questões de emenda, que pode haver crimes ali, como pode não, tem muita perseguição, está no momento do Congresso Nacional deixar de ser serviçal, deixar de ser subserviente e mostrar que os 3 poderes da República têm que ser respeitados. Não só respeitados, mas eu gosto muito, né, de tentar compreender certos fenômenos que ocorrem na sociedade brasileira, né? Aquele vídeo onde eu falo que quem tem o poder de matar é quem determina as direções de onde a coisa vai, para onde a coisa vai, ele viralizou. E eu achei interessantíssimo, né? E fiquei meditando, né? Sobre algumas reações, como, por exemplo, eu não gosto desse cara, mas ouço o que ele tem a dizer. O outro era, de longe é fácil falar. E aí, eu fiquei meditando sobre isso, porque você percebe a desordem na inteligência da pessoa. Percebe na hora. Porque quando você não tem meios para atuar e você vê alguém que tem meios para fazer o que você não consegue, a primeira coisa que vem à sua mente é alívio. Desde quando você é criança na rua, quando você tem um mais forte que pode te proteger de um garoto que está te batendo na rua com um pedaço de pau e pedra e você não tem nada, quando vem um mais forte, você se alegra, é alívio. Quando você não se alegra, o nome disso é inveja. Você que queria ter parado o agressor, e aí você simplesmente declara inveja. E eu observo isso não com alegria, mas com tristeza. Que quando nós estamos aqui denunciando o que nós estamos denunciando, todos nós que estamos aqui, sobretudo Ramagem, eu e o David, todos nós, e o Lacombe e o Max, todos os 5 aqui, iniciaram as denúncias estando no Brasil.
E todos, de um certo modo, sofremos as consequências disso quando estávamos no Brasil. E aí, o que é a coragem? A coragem, ela é uma firme resolução da vontade, iluminada pela reta razão da prudência, onde você entende que suportar certos sofrimentos, na verdade, é uma insensatez estéril, ou suicídio, ou loucura. As pessoas pensam que prudência é você ser um eterno passivo que toma no rabo o tempo todo e fica quieto. A imagem que as pessoas têm da paciência é um cordeiro imolado, como nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Só que o cordeiro imolado tinha uma missão e um objetivo muito claro. Ou seja, você vai ao matadouro morrer como um cordeirinho quando você já empregou todas as vias para evitar a morte. Nosso Senhor não é um suicida. Nosso Senhor Jesus Cristo não é um suicida feliz. Ele é como homem, como totalmente homem, como totalmente Deus, ele entregou a vida depois de ter saído de fininho, quando queriam matá-lo, quando ele já tinha cumprido tudo o que ele deveria de fazer. Então, a prudência fez com que Nosso Senhor escapasse da morte várias vezes, até o momento em que ele sabia que precisava ir para Jerusalém e morrer. Então, o martírio é uma condição diferente da que nós estamos falando aqui. Uma outra condição diferente é o policial que está no conflito, ou um soldado que está numa guerra, onde ele, empregando todos os meios necessários para poder impedir a ação do inimigo, há uma que não tem mais o que fazer. Quando, por exemplo, ele está ali defendendo uma pessoa inocente, ou um grupo inocente, o exército inimigo é maior e ele cai atirando, né? E quando eu vejo essas respostas e vejo uma certa inação por parte de políticos, empresários, jornalistas, diante de uma decisão tão abjeta quanto essa do Gonê, né? O normal é que as pessoas se alegrem de ver um homem como o Ramagem falando que absurdo que essa decisão está sendo tomada. Aí a minha pergunta para a nossa audiência é: será que nós encontraremos muitas pessoas felizes por nos ver aqui denunciando, sabendo que nós poderíamos estar cuidando da nossa vida, sem falar do Brasil, sem pensar no Brasil? Ou o número dos invejosos é tamanho que, infelizmente, nós vamos ver o Gonê feliz da vida e uma quantidade enorme de pessoas querendo que a gente se ferre cada vez mais, porque nós não somos corajosos, nós estamos falando da distância. Em uma frase simples, curta e direta, para qualquer pessoa simples entender, a minha pergunta é: diante de mais uma decisão canalha do Gonê, diante de mais uma artimanha do Alexandre de Moraes para sair ileso dos crimes que comete, nós teremos cada vez mais pessoas que irão se alegrar por ter quem os denuncie? Ou virtude é a gente aceitar isso calado e ficar feliz de ver o país indo pro buraco? O chat tem aquelas besteiras de sempre, né? Vocês estão aí, isso é covardia, aquelas besteiradas de sempre, mas a maior parte não, né? A maior parte entende. E desculpem, vou me repetir, mas de novo, olha como indicativo de que o país vai muito mal. Analista político, jornalista, não tem que ter como pré-requisito para exercer a sua função a coragem. A partir do momento que você precisa ser corajoso para simplesmente exercer a profissão de jornalista, sempre falo isso, mas no início da minha carreira, cobri uma operação numa favela, uma operação policial numa favela, subi favela, Dona Marta, Pedreira, como eu subi, Borel, um tiro rolando, tiroteio para tudo que é lado. Você tem que ter uma certa coragem, né? Não tem muita escapatória. Agora, para fazer análise política, para falar de política, você tem que ser corajoso.
é que o país vai mal. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo, e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal, você, principalmente você que é membro aqui do canal. Você que não é, pode se tornar entrando no link que está aqui na descrição, e assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.